Saudações, pessoal, como vão vocês? Hoje eu quero comentar algumas coisas neste vídeo a respeito do que eu tenho visto nas redes sociais e no noticiário de um modo geral, das coisas que estão sendo feitas, estão sendo ditas por representantes do governo e por apoiadores do atual governo. São coisas bastante preocupantes, porque mostram ignorância e talvez falta de capacidade para gerenciar ou gerir cargos tão importantes para o funcionamento do país, para os destinos que o país pode tomar no futuro. Isso me faz pensar que isso pode estar relacionado a problemas quanto à educação no Brasil, né, o fracasso da educação no Brasil, mas me faz pensar também que isso está relacionado com atividades políticas que visam, até diria a palavra, doutrinar as pessoas, né, contando com a ignorância de muitos sobre as coisas que acontecem aqui no Brasil e mesmo no mundo afora. Para isso eu vou dar um pequeno exemplo da minha vida de estudante ao longo do tempo e vou tentar no final fazer uma amarração disso com o que eu acho que está acontecendo no Brasil atualmente. Pois bem, eu nasci em 1963 de pais de origem italiana, né, que vieram para o Brasil no início dos anos 50, fugindo da situação em que se encontrava a Itália no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma situação econômica bastante complicada e com um futuro incerto, né? Aqui no Brasil, a minha família batalhou bastante, teve que trabalhar duro e para pelo menos ter um meio de subsistência minimamente adequado. De certa forma, eles foram bem sucedidos nesse aspecto. No que diz respeito à minha família mais próxima, aos meus pais, eles batalharam muito também, mas embora isso tenha se refletido no nosso futuro, eu estudei em escolas públicas, inicialmente numa escola municipal, posteriormente numa escola estadual. Quando eu comecei a estudar no início dos anos 70, a escola ela já tinha o dedo da ditadura militar no que deveria ser a escola naquela ocasião. Um trabalho talvez incompleto, uma vez que, pelo que eu me lembro, o ensino ainda guardava alguma relação com o ensino que era praticado antes do golpe militar de 64, porém com alguns acréscimos que eram meio estranhos, né, àquele tipo de educação. Por exemplo, por um lado nós não tínhamos aula de filosofia, por outro lado eu tive aula de desenho técnico, então algo um tanto esquizofrênico, né? Qual era o tipo de formação que estava se procurando ali? Uma formação geral ou uma formação específica? Isso é um reflexo das tentativas que o governo militar fez para tornar o ensino algo relacionado à formação de quadros para trabalhar na indústria que vinha se desenvolvendo naquele período. Lembre-se que, especialmente nos anos 70, no início dos anos 70, né, foram os anos do chamado milagre econômico, que ao final das contas acabou gerando uma desigualdade brutal, né, entre os mais ricos e os mais pobres. Bom, de qualquer maneira, eu penso que, a despeito desses problemas, a minha formação geral ela foi muito boa ainda, embora se falasse que a escola já estava em decadência, né? E aí eu penso assim, bom, decadência em que sentido? Será que decadência em relação ao que era a escola antes que os militares assumissem o poder?
ou era uma espécie de propaganda que procurava desqualificar a escola pública em favor do ensino nas escolas particulares. De qualquer maneira, né, era uma coisa que já se ouvia e hoje se ouve mais ainda. No entanto, repetindo, eu creio que minha formação geral foi boa. Tive boas aulas de história, embora fossem aulas um tanto, vamos dizer assim, pasteurizadas, que de certa forma reproduziam a versão oficial dos acontecimentos, mas tive a oportunidade de ter um alcance um pouco maior, tive excelentes professores que me fizeram enxergar um pouco além do que era, por exemplo, o Brasil colônia, o Brasil do Império, o Brasil moderno. Tive excelentes noções do que era o sistema capitalista, do que foi o sistema soviético, o regime soviético dito comunista, de maneira que eu consegui formar uma visão de mundo bastante razoável a respeito dos acontecimentos. No entanto, a gente não pode negar que estamos influenciados por outros fatores, como por exemplo os meios de comunicação, né? A televisão, o rádio, os jornais. Naquela época, anos 70, anos 80, não havia internet. Nos anos 80 os computadores estavam começando a ser comercializados, já começava a se falar numa revolução eletrônica, numa revolução da informática. No entanto, não havia esse meio de comunicação, né, representado aí pela internet. Então, basicamente, nossas fontes de informação eram os meios disponíveis. E é claro que esses meios, eles apresentam um viés, certo? E de maneiras que, com o passar do tempo, eu até mudei algumas posições que eu tinha a respeito de política, por conta de informações que eu recebia, de livros também que eu comecei a ler a partir de uma certa época. Sendo assim, eu passei um bom tempo da minha vida numa certa conformidade com o que se acreditava ser o natural, né? Ou seja, o regime capitalista ele fornecia muito mais condições para que as pessoas pudessem melhorar a sua condição econômica e social do que qualquer outro regime. Pois bem, nos últimos anos, o que eu tenho visto? Eu tenho visto algo um pouco diferente disso, não é? Nos Estados Unidos, que é o centro do capitalismo mundial, eu vejo cada vez mais pessoas se levantando contra esse tipo de sistema econômico por conta do aumento das desigualdades que estão se verificando no país, o país mais rico do mundo, o país mais poderoso do mundo, econômica e militarmente. Isso me deixou bastante intrigado, né? Mas por outro lado, o que eu tenho visto? Tenho visto uma reação como eu nunca tinha visto na minha vida, de movimentos de direita tomando o poder através de eleições, porém realizando algo que me surpreende bastante. Então, o que eu tenho visto nas redes sociais? Pessoas falando mal do comunismo, do socialismo, porém, o que me impressiona mais não é simplesmente criticar esse sistema, e sim espalhar através das redes sociais, em particular, coisas que absolutamente não são verdades. Isso me deixou bastante incomodado, pois eu comecei a achar que talvez na minha formação, na minha educação, eu tenha perdido algo. Isso me obrigou a mergulhar fundo em inúmeras leituras a respeito dos sistemas capitalista e socialista, comunista, etc., como quer que se chame,
e a assistir a muitos vídeos, a muitos programas jornalísticos ou de divulgação que tratassem desse mesmo assunto. Pois bem, o que eu comecei a perceber é que muitas coisas do que têm sido ditas são pura e simplesmente falsas. E a gente teve exemplos inúmeros, e isso já foi muito comentado em outros vídeos, como por exemplo o fato de o nazismo ser de esquerda, ou então que Stalin teria ganho 2 prêmios Nobel. São coisas que são simplesmente absurdas, sobre as quais não há registro nenhum na literatura. Todos os estudos feitos a respeito do nazismo colocam como um movimento de direita e coisas desse tipo. Isso me fez pensar que, das duas uma, né? Existem pessoas que têm a capacidade de influenciar outras pessoas e que estão espalhando coisas falsas, informações falsas, conhecimentos falsos. A questão é, essas pessoas que estão fazendo isso o fazem por desconhecer a história, desconhecer a filosofia, ou porque são mal intencionadas, são desonestas intelectualmente. E indo mais a fundo, a gente percebe que realmente existem pessoas que, digamos assim, coordenam todo um movimento e que não são pessoas desqualificadas intelectualmente, muito pelo contrário, são pessoas que têm uma alta capacidade intelectual, mas que conseguem agrupar outras pessoas que não necessariamente são dotadas intelectualmente, mas que são capazes de pôr em prática uma propaganda que acaba atingindo um grande número de pessoas. E o que se percebe é que a maioria das pessoas realmente não tem a preocupação em checar as informações que são passadas e aceitam isso como verdades. De formas que isso me deixou bastante perturbado, bastante perplexo, e fiquei aqui na minha casa alguns dias andando de um lado para o outro pensando o que poderia ser feito. E como ultimamente eu ando me aventurando no mundo dos vídeos para o YouTube, pensei que talvez eu pudesse fazer um vídeo no qual eu tento chamar as pessoas para melhorarem a qualidade da informação, melhorarem a sua capacidade de aprender, procurarem pelas informações que são corretas, ou que pelo menos têm um embasamento nos fatos, nas evidências, e tem isso colocado na forma de publicações, sejam jornalísticas, sejam na forma de livros. Eu percebo que atualmente o mundo está passando por uma situação bastante complexa, em que aquilo que o capitalismo prometia, ou seja, um bem-estar geral da população nos países que adotassem esse sistema, na verdade o que eu vejo é o contrário. O abismo entre os mais ricos e os mais pobres está cada vez mais aumentando, e vejo que o Brasil, para variar, né, está andando um pouco na contramão do que outros países têm feito, pelo menos aqueles países considerados mais desenvolvidos. Estamos hoje basicamente nos colocando numa posição de subserviência à política externa dos Estados Unidos. Estamos abrindo mão das nossas riquezas em favor de um futuro que é incerto. Eu sei, às vezes parece difícil falar um pouco sobre essas coisas, né? Mas é a percepção que eu tenho a respeito das coisas. E eu vejo que muitas pessoas apoiam esse tipo de política que o nosso governo inclusive tem feito a partir da sua posse em janeiro,
E as pessoas acham isso muito natural. Eu não sei até que ponto essas pessoas sabem como é que funcionam, como é que funciona o mundo, como é que as coisas são colocadas, qual é a relação entre os países. Por isso eu vou finalizar o vídeo indicando 3 livros que eu considero hoje fundamentais para nós entendermos um pouco como é que funcionam as coisas. Eu vou deixar também as referências na descrição para que vocês possam procurar com calma e quem sabe até adquirir os livros ou pelo menos darem um jeito de consultar esses livros para que vocês possam ter uma visão um pouco mais abrangente. Então, os livros são os seguintes. Livro do Noam Chomsky, um tremendo intelectual dos Estados Unidos, chamado Quem Manda no Mundo. O Noam Chomsky é um linguista e um ativista, né? Ele consegue exercer as 2 atividades muito bem. Outro livro dele, O Império Americano, Hegemonia ou Sobrevivência. E um que infelizmente nós só encontramos em inglês, o livro do William Bloom, um jornalista investigativo lá dos Estados Unidos, falecido recentemente, America's Deadliest Export, Democracy, The Truth About the Foreign Policy and Everything Else. Esse livro dá uma noção muito interessante também sobre tudo que os Estados Unidos têm feito aí, especialmente nos últimos 30, 40 anos. São pessoas que não podem ser simplesmente acusadas de esquerdistas, de comunistas ou coisa do gênero. São pessoas que estão lá no centro do capitalismo, que conhecem bem o funcionamento do sistema, tanto o sistema econômico quanto o sistema político. Então talvez seja o momento de nós revermos, né, esse posicionamento bipolar, né, essa coisa de chamar de direita e esquerda. Talvez isso não faça muito sentido em determinados contextos, mas é o que os propagandistas, né, do governo e dos movimentos de direita de modo geral continuam fazendo. Na verdade, eles colocam uma polarização hoje que me parece muito artificial, uma vez que não existe regime socialista ou comunista. Né? Quando se fala que Cuba, China, Coreia ou outros países, ou mesmo a Venezuela, por exemplo, são regimes socialistas ou comunistas e são ditaduras, nós precisamos realmente fazer uma análise muito cuidadosa do que isso significa. Será que essas pessoas sabem o que significa ser socialista ou ser comunista? Será que essas pessoas tiveram alguma instrução a respeito do que são esses sistemas, como eles surgiram e como eles funcionaram, se é que funcionaram? Não é? Então eu me preocupei bastante com essa questão e estou colocando ela aqui no vídeo, e eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês a respeito disso, o que vocês sabem, o que vocês eventualmente gostariam de saber. Se vocês gostaram do vídeo, então por favor curtam, né? Acionem o sininho para receber notificações, compartilhem se vocês acharem importante, tá certo? Para que a gente possa construir um pouco aí uma rede de conhecimentos um pouco mais qualificados do que esses que a gente está vendo. Muito obrigado para vocês e até a próxima.